Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro, está em Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Hoje, em comunhão com toda a igreja, nós celebramos aquele que é o patrono de todas as obras sociais da igreja, o grande São Vicente de Paulo. Inclusive, padroeiro de uma das paróquias em que nós estamos e que está, por exemplo, a sede Mater Dei. Então, em comunhão, especialmente com a paróquia de São Vicente de Paulo, em comunhão com os vicentinos, as irmãs vicentinas, que também fazem comunhão conosco. Nós nos alegramos por celebrar esse grande santo e fica o convite para que você possa acompanhar, especialmente o Inspira Santo de hoje, para meditar sobre a vida de São Vicente de Paulo. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Meus irmãos, hoje, mais uma vez, nós nos deparamos com essa pergunta de Jesus aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, a gente pode cair na tentação de, por já ter escutado esse evangelho tantas vezes, inclusive recentemente nós escutamos essas palavras de Jesus lá no Evangelho de Marcos. Aqui ele está em Lucas e também aparece em Mateus. A gente, por já ter ouvido isso tantas vezes, inclusive recentemente, a gente pode relativizar a importância e o peso dessa pergunta, que não é à toa, e prova disso é que está presente em 3 dos 4 evangelhos esse diálogo de Jesus com seus discípulos. Certamente isso marcou esses discípulos, por isso aparece repetidamente nos evangelhos. Então, primeira coisa para a nossa oração pessoal hoje: não relativizemos o valor e o peso dessa pergunta de Jesus, que nós sabemos foi dirigida aos discípulos, mas é dirigida a nós, que queremos encarnar essa palavra hoje, no hoje da nossa existência e da nossa caminhada. Por isso, de uma maneira muito madura, muito séria, que a gente possa se colocar diante dessa pergunta, diante do próprio Jesus que nos pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, nós que somos lumen, que temos esse carisma, podemos mais especificamente, porque nós somos chamados a anunciar para o mundo um traço específico da identidade de Cristo. Por isso, nós podemos rezar hoje nos perguntando: de fato, efetivamente, quem é o Emanuel para mim? Quem é esse Cristo apaixonante, como diz o Éden? Quem é esse Cristo apaixonante que não só se compadeceu diante das dores da humanidade ferida, mas se encarnou, se ofertou por inteiro para salvar essa humanidade? Quem é o Emanuel para nós? Quem é Jesus abandonado, encarnado nos pobres para nós?
E eu gostaria de convidar você a responder a essa pergunta hoje, não com palavras bonitas, não com um discurso romântico, mas eu gostaria de convidar você a responder a essa pergunta hoje à luz do seu projeto de vida. Não de um projeto de vida escrito no papel, mas do projeto de vida que de fato tem sido praticado. Diante dessa pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a resposta que nós damos a essa pergunta a partir da nossa vida de oração? Será que a nossa vida de oração reflete a nossa resposta a essa pergunta? Pedro, em Lucas, diz: Tu és o Cristo de Deus. A nossa vida de oração espelha a resposta que o nosso coração quer dar para o Emanuel, quando ele nos pergunta quem ele é para nós. A nossa vida fraterna, o nosso serviço, a nossa afetividade, os nossos relacionamentos familiares, comunitários, de amizades, a nossa atualização do encontro com Emanuel, o nosso relacionamento com a igreja, as prioridades nas nossas escolhas. Quando eu confronto essa pergunta, e vós quem dizeis que eu sou, com aquilo que realmente é a prioridade na minha vida, qual é a resposta que sai? Repito, não é a resposta decorada, não é a resposta romântica, não é o gabarito, mas qual é a resposta que o seu projeto de vida tem dado a essa pergunta? Certamente nós, nos colocando diante dessa pergunta, podemos nos perguntar: meu Deus, por que eu ainda não sou santo? Por que o Emanuel efetivamente ainda não é o centro da minha vida, das minhas escolhas, de todas as áreas que fazem parte da minha vida? Eu convido você a meditar a sua resposta a essa pergunta a partir do seu projeto de vida, vivido, aquele que realmente está sendo vivido. E se confrontando com essa resposta que vem do projeto de vida, tomar uma firme decisão de conversão e de mudança. Que cada um de nós, a partir desse evangelho, hoje, sem deixar para amanhã, possa tomar as decisões para que esse Cristo apaixonante seja verdadeiramente o centro da nossa vida, para que esse Jesus abandonado, esse Emanuel, seja de fato aquilo que dá unidade para o nosso projeto de vida. E que na próxima vez em que nós formos meditar esse evangelho e nos colocarmos seriamente diante dessa pergunta, que a nossa resposta seja melhor do que aquela que nós temos para dar hoje. Que a resposta que o nosso projeto de vida vivido, naquele momento, nesse próximo momento, seja melhor, mais fecunda e mais santa do que a resposta que o nosso projeto de vida está dando hoje. Essa é a nossa caminhada. Esse é o nosso crescimento na santidade, na comunhão com o Emanuel, na comunhão eclesial com a comunidade, na santificação que Deus tem para nós como nossa vocação. Guardemos isso no coração, levemos a sério esse evangelho tão conhecido, e se ele é tão conhecido, se ele é tão difundido, é porque ele não pode ser relativizado, é porque ele é muito importante. E a gente não pode estar diante dele de uma forma indiferente. Cristo renova essa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Que a gente possa fazer a nossa oração pessoal, que São Vicente de Paulo e que a Virgem Maria intercedam por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.